tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou, morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Pai, aqui estamos, teu povo, o povo a quem o Senhor, por meio do teu filho, salvou na cruz do Calvário. E estamos reunidos nessa noite, sedentos, ó Pai, da tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que o teu Santo Espírito direcione o nosso entendimento, a fim de que possamos sair daqui transformados pela sua palavra. Ó Pai, tira toda a distração e nos faça, ó Pai, entender tudo o que aqui será exposto. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a parábola do filho pródigo é uma das mais conhecidas histórias contadas pelo Senhor Jesus. Mas ela é tão conhecida que até mesmo os incrédulos, os descrentes, a conhecem muito bem. Não somente conhecer de ouvir falar, mas é um conhecimento até mesmo dos mínimos detalhes nesta parábola. Não é à toa que é uma das mais conhecidas, pois o Senhor Jesus enriquece essa parábola de detalhes que nos fazem nos apaixonar pela sua mensagem. Mas não somente o Senhor Jesus utilizou-se desta parábola para trazer ou fazer literatura. Um dos grandes nomes da literatura mundial, tenho certeza que você já ouviu falar dele, chamado William Shakespeare. William Shakespeare, um dos maiores nomes da literatura mundial. William Shakespeare se baseou nessa parábola para escrever
Senhor Jesus, Ele entende aquilo que passa no coração do ser humano melhor do que ninguém. Por esta razão, o Senhor Jesus contou essa palavra, a fim de chamar não somente a nossa atenção, mas de transformar a nossa vida pelo contato com Ele. Ao contrário, o nosso mestre buscava apresentar a alegria de Deus diante do arrependimento. Ele fez um enredo muito simples. Não é uma história mirabolante, não é uma história que se estende por longas e longas páginas. É simples. Possui 3 únicos personagens que se entrelaçam na história, mas é poderosamente direcionado. É simples, mas não é simplista. O Senhor Jesus estende uma verdade espiritual ao nosso coração, uma verdade fascinante. Nela, nos é dito que um filho rebelde não se contenta com o amor do pai. De um dos filhos daquele pai que se rebela contra o seu pai, e então parte para uma terra distante. Um fato interessante, que William Shakespeare não consegue chegar. E William Shakespeare não consegue traduzir nos seus livros e nas suas histórias tão bem quanto Jesus o faz. É que Cristo apresenta a situação da humanidade perfeita. Entenderemos que o Senhor Jesus, na figura do filho que abandona o seu pai, resume toda a humanidade distante de Deus. É interessante notarmos que o contexto em si nos apresenta algumas informações importantes. Nesse contexto, no capítulo 15, no verso 1, nos é dito que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Um fato até curioso do ministério de Jesus aqui na terra era a atração que ele tinha por pessoas consideradas pecadoras, por publicanos, por pessoas tidas na sociedade como injustas. Não eram os justos que se aproximavam de Jesus para ouvi-lo, ou simplesmente para sentar-se aos seus pés e entender a sua mensagem. Pelo contrário, se você pegar a sua Bíblia e entender e ler com atenção, você observará que aqueles que se aproximam de Jesus para ouvir os seus ensinamentos com o coração aberto para aprender são justamente os pecadores. Pessoas malquistas na sociedade. Não foi diferente nessa oportunidade. Lucas escreve que Jesus estava falando justamente para publicanos e pecadores, para pessoas que não eram bem vistas na sociedade do primeiro século. Porém, um segundo grupo apresenta-se diante de Jesus. No verso 2, nos é dito que os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O segundo grupo é justamente o grupo dos religiosos da época. Eram fariseus, eram homens letrados na lei judaica, eram líderes espirituais, que se achegavam diante de Jesus, não com humildade no coração para ouvir, aprender e ter a vida transformada pelo Evangelho. Eram pessoas que se aproximavam de Jesus para murmurar, para reclamar e para colocar em dúvida o seu ministério, porque pessoas malquistas se aproximavam dele. Observe a reclamação destes homens. A reclamação deles era justamente porque Jesus não era encontrado nas sinagogas, falando para um monte de crente, falando para um monte de judeu. Jesus era encontrado junto com os publicanos e pecadores. Um questionamento que eu me faço. Todas as vezes que eu me deparo com uma cena, principalmente aqui no nosso bairro, onde nós observamos muitos usuários de drogas, observamos muitas pessoas envolvidas com o crime organizado, observamos prostitutas, travestis, pessoas que na nossa ótica não são bem vistas também.
seria achado muitas vezes entre os religiosos, ou se estaria doando a sua vida para pregar o Evangelho a estas pessoas. No primeiro século, Jesus era encontrado no meio de publicanos, de pecadores, para se alimentar com eles, para pregar o Evangelho das boas novas do nosso Deus. Não se engane, irmãos, aceitar-se para comer era simplesmente um ato de conversa com Deus. A cultura oriental ainda preserva muito disso. São pessoas que se assentam e dão valor ao relacionamento feito na mesa. Jesus se relacionava com pecadores. Ele se assentava para ouvir. E Jesus aproveitava as oportunidades para pregar o Evangelho. Para os fariseus, os escribas que criticavam, murmuravam, questionavam essa aproximação, Jesus estava se associando com o profano, com aquilo que não o faz dele um bom pregador, não faz dele um filho de Deus santo. Porém, Jesus não se preocupava com a censura dos fariseus. Ele não se preocupava com o que pensavam a seu respeito. Tanto é que ele, a partir do versículo 3, ele passa a expor 3 parábolas, ilustrando exatamente essa verdade do seu contato com os pecadores. O verso 3 diz: então Jesus lhes contou esta parábola, e ele começa a contar a parábola primeiro da ovelha perdida. Também um exemplo muito simples: um homem tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu. Aquele homem deixa as 99 e parte à procura da ovelha que se perdeu. Ele a acha, ele a tira daquela situação deplorável em que certamente ela morreria se não fosse encontrada. Ele a coloca nos seus ombros e a traz de volta. E a festa, porque aquela ovelha estava perdida. A segunda parábola, a parábola da dracma perdida, de uma mulher que tinha 10 dracmas. Ela perde uma delas dentro de casa, e aquela mulher começa a revirar a casa, a procurar com ânimo, e quando ela encontra, ela faz festa. Porque aquilo que estava perdido foi encontrado. Aquilo que tinha grande valor, embora fosse uma única parte das 10 que ela tinha, quando ela encontra, ela faz festa. Jesus está mostrando que aquele que estava perdido, os pecadores, quando se convertem, são transformados a festa de fato. A sua mensagem faz sentido no coração. O Espírito Santo transforma aquele coração de pedra em coração de carne e faz com que aquele pecador se arrependa dos seus pecados. A festa, como isso acontece. O que os publicanos, os fariseus questionavam não era aquilo que Jesus estava trazendo, mas sim as conversões, mas sim os pecadores que estavam indo ao arrependimento. Mas a última parábola é a mais rica de todas elas. É justamente a parábola do filho pródigo, que vai do verso 11 até o verso de número 32. Nela, Jesus ressalta a alegria de Deus quando um pecador, outrora perdido, se arrepende. Todas são caracteristicamente belíssimas, mas essa terceira nos traz uma riqueza única. Por esta razão, Jesus passa a imprimir diante dos seus ouvintes 2 tipos de relacionamentos com Deus. Justamente dos seus 2 alvos, dos seus 2 ouvintes, os pecadores, mas também os fariseus e os publicanos. Nesta oportunidade, nós apenas veremos o comportamento do filho pródigo, o filho mais moço, que representa exatamente o grupo dos publicanos e pecadores. Mas é importante nós lembrarmos que Jesus está tratando com os 2 grupos. E ele começa a partir do verso 11 dizendo: Jesus continua. Ele continua o seu sermão e ele passa a contar essa história do filho pródigo. E ele diz: certo homem tinha 2 filhos. Ele começa justamente trazendo a ideia de um homem.
novo. Porém, aquele homem, reconhecido como pai, com esses dois filhos, um deles, o filho mais moço, ele se achega ao pai com um pedido inusitado. Ele chega no verso 12 dizendo: o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu entre eles. Com isso, Jesus começa a nos dizer sobre um pedido muito humilhante na cultura do primeiro século, mas também nos nossos dias. A herança só é passada aos herdeiros com a morte do familiar. É improvável, em nossa ótica, que alguém se apodere da herança de alguém, dos bens de alguém, enquanto essa pessoa ainda viva. É contra a regra, é contra a lei você se apoderar daquilo que é do seu pai, sendo que ele ainda está em vida. Na cultura do primeiro século, uma cultura paternalista, uma cultura que valorizava a figura do pai como centro da família, aquele filho se achega ao pai e faz um pedido: eu quero a minha parte da herança, eu quero a parte dos bens que me cabem, eu quero o que é meu por direito. De acordo com a lei de Moisés, a partilha dos bens após a morte do pai era dada principalmente ao primogênito, ao filho mais velho. Ele tinha direito a 2/3 de tudo aquilo que o pai possuía. Porém, o filho mais moço não ficava sem receber nada. Ele recebia 1/3 de tudo aquilo que foi deixado em vida pelo pai. Era algo legal, mas somente com a morte do pai ele poderia se apossar de tudo isso que era o seu direito. Quando Jesus nos conta que aquele filho chega ao pai e diz: Pai, eu quero o que é meu por direito, Jesus está dizendo que para aquele filho a vida do pai não importa. Jesus está dizendo que para aquele filho que pede aquilo ao pai, ele está dizendo: eu prefiro o que é meu ao invés de ter o Senhor vivo. Eu quero o que é meu, não importa se o Senhor vai morrer ou se o Senhor vai ficar vivo. Ele despreza o pai. Ele manifesta o seu desprezo pelo relacionamento que ele tem com o pai. Ele diz: Pai, eu queria que você estivesse morto. Você está atrapalhando os meus planos. Você é uma barreira. Eu quero a minha liberdade. Aquele filho, um relacionamento com o pai era uma prisão. O relacionamento com o pai aprisionava os seus desejos internos e fazia com que ele servisse do outro lado da cerca, do outro lado do muro de proteção do seu pai. Aquele filho humilha o seu pai, não somente dentro de casa, mas também diante de toda a sociedade. Ele prefere que o pai morra. Ele prefere que o pai venha a óbito, simplesmente para ter o que é seu. Porém, Jesus diz que aquele pai, embora contristado, embora entristecido pela atitude do filho, Jesus diz que ele repartiu os bens. Ainda contrariado, o pai reparte o que é seu. No entanto, no verso 13, nós vemos quais eram as reais intenções daquele filho mais moço ao pedir ao pai a sua parte da herança. Ele diz: passados não muitos dias. Observe que não passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, ou até que o pai morresse de fato. Ele diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ele ajunta as suas malas, ajunta as suas coisas, ajunta o seu dinheiro e prefere partir. Prefere sair da casa do pai. Prefere deixar o relacionamento com o pai de lado e ir em busca dos prazeres de uma terra distante. Aquele filho arruma todas as coisas e parte.
vai embora para uma terra longínqua, para uma terra distante. No entanto, a continuidade do texto nos mostra como ele viveu por lá. Ele diz que ele foi para essa terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo uma vida desenfreada, sem freio algum, sem qualquer recato, sem qualquer tipo de barreira que poderia ser imposta por alguém. Ele passou a viver a vida adoidado, como dizem. Gastou os seus bens de forma desenfreada, em festejos, em banquetes, em encontros com mulheres. Passou a dar razão a todos os desejos carnais com aquilo que o Pai deu. Passou a gastar os seus bens em tudo aquilo que era possível para se fazer, claro, de forma desenfreada. Aquele filho nos faz um paralelo óbvio. Quando nós viramos as costas para Deus, não perdemos somente a Ele, mas também a tudo poderoso. Quando o homem vira as costas para Deus, ele perde o freio. Ele vai ladeira abaixo, sem qualquer tipo de freio que possa evitar um acidente. Aquele filho mais moço gastou tudo com prazeres carnais, com prazeres passageiros e ilusórios do mundo. Bebeu todas as taças dos prazeres, até a última gota. Porém, como tudo nessa vida, como toda ação gera uma reação, aquele rapaz, aquele jovem, passou a apresentar também as consequências. Observe, meus irmãos. Aquele homem, aquele rapaz, aquele filho mais moço, manifestou a sua rebelião para Deus. Foi rebelde para Deus. Foi embora porque não suportava o contato com seus pais. O primeiro comportamento de um homem, ou de toda a humanidade caída em Adão, é justamente nos rebelarmos para Deus. E tamanha rebeldia é sem freio. Tamanha rebeldia é sem qualquer dispositivo que pudesse frear aquilo que estava acontecendo. Isso nos mostra que o homem sem Deus é ladeira abaixo. O homem sem Deus é o fundo do poço. O homem sem Deus cai constantemente sem qualquer tipo de freio. A rebelião que todo o ser humano faz para Deus manifesta os mesmos sintomas. Os mesmos sintomas. Porém, as consequências das nossas escolhas como seres humanos, como pessoas, como pecadores, não poderiam ser outras. São nefastas. São consequências que nos mostram aquilo que o nosso coração buscou, mas que não encontrou no lugar. E é por isso que o segundo comportamento daquele filho pródigo, daquele filho que estava distante, ou que foi para uma terra distante, é a sua perdição. Ele se perdeu por onde ele foi. No verso 14, Jesus diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Reparem na informação de que ele gastou tudo. Jesus não nos apresenta se aquele homem era um homem de muitas posses, se aquele homem era um homem bem rico na sua sociedade na época, mas o fato dele gastar tudo nos mostra que ele recebeu uma parte bem gorda também dessa herança. Ele gasta tudo, sem qualquer recado, sem qualquer educação financeira. E então sobreveio àquele país uma crise em grande. O texto diz que Jesus disse que uma grande fome passou a assolar aquele país. E aquela fome começou a fazer com que aquele jovem passasse necessidades. Tempos de crise, dizem alguns economistas, que são inevitáveis. Nós lidamos com o nosso dinheiro
Tentamos minimizar o máximo possível as causas do nosso mau uso. Porém, nós ainda somos pecadores. E o resultado do nosso uso do nosso dinheiro, ou daqueles que dominam sobre o nosso dinheiro, os nossos governantes, fazem com que as crises sejam inevitáveis. Porém, naquela sociedade onde a agricultura era a principal fonte de renda e que fazia com que as famílias produzissem para o seu sustento e para a venda, foi gravemente afetada. Houve fome na terra. Isso me faz lembrar de uma história muito parecida também, da época em que os juízes reinaram sobre Israel, de uma família que também foi para longe, de uma família que também se ausentou de Deus, e se perdeu em terra estranha, se perdeu em Moabe. Se você ler Ruth capítulo 1, você observará essa família indo para bem longe de Deus, se perdendo por lá. O pai morre, os filhos morrem, e somente Noemi precisa voltar para casa, voltar para sua terra, sem nada. Isso nos mostra que o salário do pecado é a morte. Não há outra consequência senão nós provarmos daquilo que nós plantamos. A lei da semeadura, meus irmãos, ela é implacável. Você planta, você colhe. Se você plantou laranja, graças a Deus, você vai poder provar daquela laranja. Se você provou limão, você vai chupar o limão. Vem, assim. Uma limonada. Jesus está nos dizendo, meus irmãos, que as escolhas que nós fazemos debaixo do pecado trazem consequências inevitáveis. Aquele filho mais moço provou disso muito bem, houve fome na terra, ele passou a passar necessidades. No verso 15 diz que ele então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Diante de uma consequência tão grave, ele precisava de um emprego, precisava de um serviço para se sustentar diante daquele contexto. Ele procura e encontra um homem que possui uma fazenda de porcos. Ele criava os porcos e ele coloca aquele homem para trabalhar diante daqueles porcos. No entanto, um detalhe que pode passar desapercebido é levantado aqui por Jesus. Na lei de Moisés, o porco é um animal impuro. Na lei de Moisés, o porco, o suíno, é um animal impuro. E que torna todo aquele que tem contato com aquele animal cerimonialmente impuro. Jesus não fala se aquela família era uma família de judeus, mas certamente por ser judeu, ele evoca exatamente esta figura. É um judeu diante de uma situação tão deprimente que ele precisa quebrar a lei do seu Deus para se sustentar. O seu contato com os porcos demonstra exatamente a decadência daquele homem, cuidando de porcos, cuidando de um bicho que roda a lama o tempo todo e que come alfarrobas, conforme nós veremos no próximo verso. Aquele jovem passa a apresentar exatamente o terceiro comportamento. Diante daquilo, Deus começa a operar em seu coração. Deus começa a mudar aquele coração pecador e entender que as consequências do seu pecado se tornaram visíveis na sua vida. E veja, meus irmãos, o quanto aquilo certamente o incomodava. O cuidar de porcos era como um martelo que ia martelando na sua cabeça. Ele certamente se recordava da lei do Senhor, se recordava de que ele ouvia desde menino pelo seu pai que o porco é um animal impuro, que ele não
A lei martelava na sua cabeça de dia e de noite. A lei martelava a sua cabeça e mostrava para ele a cada dia o lamaçal do pecado em que ele estava e as suas consequências. O apóstolo Paulo, muito sabiamente, nos instrui a respeito do valor da lei. Lá em Romanos 3,20 ele diz: vale ressaltar que o papel da lei é revelar a pecaminosidade do homem. A lei não santifica ninguém. É improvável que a lei consiga santificar o homem. Porém, ela mostra para nós todos os dias quem nós somos. Estamos diante de uma lei que é boa, de um Deus santo, mas que nós, ao não cumprir essa lei, manifesta quem nós somos: pecadores nas mãos de um Deus irado. A lei ressalta, ela revela a nossa pecaminosidade. E aquele jovem, diante desse quadro dramático, no verso 16 diz que ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os corpos comiam, mas ninguém, absolutamente ninguém lhe dava nada. Ninguém. E é então, a partir daqui, uma lei mostrando para ele quem ele era, o que ele estava fazendo e as suas consequências, ele se revolta. Diante do seu caos moral, ele se recorda da casa do Pai. E aqui, Deus começa a reconciliar aquele filho com o seu pai. A reconciliação se deu quando ele tomou ciência do que ele fez, de tão grave que foi. E ele faz isso a partir do verso 17, em que diz: então, caindo em si. Este cair em si nos mostra que talvez ele estava fora de si, estava fazendo o que estava fazendo pelo seu coração e vivendo a vida adoidado, gastando seus bens, mas as suas consequências não o fizeram voltar para si. Ele caiu em si, ou em nosso português mais claro, caindo a ficha, ele então disse em si: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo. Repare, ele não disse que Deus, eu lembro que o meu irmão está lá, comendo do bom e do melhor, tendo uma cama quentinha para dormir, tendo a roupa lavada para se vestir, tendo um lugar para se alimentar, um banquete à sua disposição e trabalhadores para nos servirem. Não, ele não lembra do seu irmão mais velho, mas ele lembra dos trabalhadores, os escravos do seu pai. Até os escravos, os serviçais, os servos de seu pai tinham do bom e do melhor. Algo que para ele, como filho, abandonou tudo para trás. E agora não tem nada. Aquilo que nós vimos no versículo anterior, ninguém dava nada, com um contraste exatamente com essa verdade. Na casa do pai, há pão. Na casa do pai, há escravos, há trabalhadores que têm o bom e o melhor. Ele cai em si. E então no verso 18 ele toma uma decisão, uma virada de chave na sua vida. Ele diz: vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante de ti. É isso que a lei deve nos fazer ao nos reconciliar com Deus. É trazer a ciência, mas é como alguém que pega na nossa mão e nos conduz a Deus no caminho. Cristo está imprimindo essa mensagem aos seus ouvintes: eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa do Pai. Eu vou me humilhar diante dele. Eu vou dizer: Pai, eu pequei. Eu reconheço que eu errei. Reconheço o meu erro. Reconheço aquilo que eu
sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Ele se apresentaria diante do Pai, humilhado em seu coração, contristado em seu espírito, para que o Pai pudesse receber não mais como filho, mas como servo, como escravo, como alguém que não pertencia àquela família, mas que estava ali simplesmente para oferecer os seus serviços. Aquele homem, aquele jovem, aquele rapaz se dispõe. O verso 18 diz que ele se arruma. No verso 20 diz: e arrumando-se, ele foi. Ele parte daquela terra distante, retornando da onde jamais deveria. O verso 20 nos mostra exatamente, meu Deus, ele mostra exatamente aquilo que Deus faz com pecadores. Não espere de Deus, meu irmão, não espere de Deus, minha irmã, que a resposta ao arrependimento do nosso coração seja repulsa. Não espere que Deus despreze o arrependimento daquele que de fato está arrependido. Este não é o caráter do nosso Deus. Veja o verso 20: vinha ele ainda longe, talvez ainda distante no horizonte, quando o seu pai o avistou. Quando o seu pai olha ao horizonte e vê o seu filho retornando para casa, ele sai correndo. Aquele pai abandona qualquer recado para trás, qualquer formalidade para trás, de talvez aguardar o retorno do seu filho para ouvir o que ele tem a dizer. Pelo contrário, ele sai correndo, ele parte para os braços do seu filho, ele vê o seu filho retornando, talvez com as roupas em trapos, fedidas, com odor de porcos. Ele não está nem um pouco preocupado se seu filho está cerimonialmente puro ou não. Ele parte para receber o seu filho de braços abertos. Meus irmãos, Cristo está demonstrando o caráter do Pai. O Pai recebe o pecador arrependido. O Pai não manda o pecador arrependido embora. Pelo contrário, ele lança, ele sai correndo, abraça o seu filho, ele beija o seu filho. No verso 21, o filho até tem que ensaiar uma desculpa. Ele tem que ensaiar algum discurso para convencer o pai a recebê-lo de volta. Ele diz: o filho lhe disse: pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas veja que o pai o interrompe. O pai, no verso 22, porém, disse aos servos: olha, tragam depressa a melhor roupa e vistam dele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. O pai interrompe o discurso do filho, como quem diz: pouco me importa o que você tenha que dizer neste momento, você voltou para casa, você é meu filho. O pai recebe aquele filho com ânimo, com alegria, certamente aguardava ansiosamente o retorno daquele que um dia se ausentou e foi para longe. O pai disse aos seus servos no verso 22: tragam a roupa, tirem os trapos em que ele está vestido, retire essa roupa suja e traga uma roupa limpa, tirem essas sandálias dos pés dele, coloquem uma sandália nova no pé dele. E o principal, eu
O mundo é um grande estelionatário. É especialista em vender aquilo que não pode cumprir. É especialista em dizer para você que o mundo é maravilhoso, até que você vá e percebe que caiu no golpe. O mundo não pode ofertar, oferecer, vender para você aquilo que na casa do Pai você tem de graça. Amém. Glória a Deus. O mundo não pode ofertar para você o que só o relacionamento com o Pai consegue lhe. Aquele filho foi recebido. E olha só o verso 23 que diz: Deus diz: traga-me e matem o bezerro. Pelo churrasco, pelo festa, Ele mata o bezerro gordo, faz festa, faz churrasco, manda chamar todo mundo que hoje é por minha conta. O Pai recebe o seu filho com ânimo e promove festa. A festa quando o pecador arrependido está. A festa quando o pecador retorna para os braços de Deus. A festa, a ânimo, a churrasco. Aleluia. A festa, meus irmãos. A festa. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer. Vamos festejar. E o motivo da festa, Jesus conclui essa parábola dizendo no verso 24: que este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava morto, mas agora ele está vivo. Este filho estava perdido, foi achado, e começaram a festejar aquilo que estava diante dos seus olhos. Um milagre de um filho que voltou. Meus irmãos, talvez as minhas palavras são incompletas, não vão conseguir transmitir a glória desse texto. O que está diante dos nossos olhos é o Evangelho. O que está diante dos nossos olhos é Cristo fazendo a exposição da sua mensagem claramente. Todos nós somos como este filho mais moço. Todos em Adão estamos distantes dele. Abandonamos o nosso domicílio, fomos embora, abandonamos o amor do Pai e nos ausentamos. Isso, Jesus diz, está plenamente certo de que o nosso relacionamento com Deus foi quebrado no Éden, foi quebrado lá aonde tudo começou. Mas não apenas isso, Jesus também nos diz que as consequências do nosso pecado são devastadoras. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos: o salário do pecado é a morte. Não há outro tipo de pagamento, não há outro tipo de colheita para aquele que está em pecado. O homem sem Deus está morto. O homem sem Deus está provando o seu pecado, que é um veneno mortífero. O homem sem Deus está rebelde para com o Pai, mas também está diante das piores consequências. Mas a boa notícia da parte de Deus, para mim, para você, para nós que estamos aqui hoje, é que em Cristo nós somos recebidos. Em Cristo o Pai nos recebe, que em Cristo nós somos bem-vindos. Em Cristo nós temos a oportunidade de voltar a nos relacionar com o Pai. Amém. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Em Cristo, meus irmãos, em Cristo. Não há outro meio de voltar para casa sendo arrependido. Não há outro meio de retornar para os braços do Pai. Estão provando de um arrependimento genuíno. É por isso, por essa razão, que Cristo está nos expondo esta mensagem. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A nossa reconciliação é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por obras que nós fizemos, não é para
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confinando à palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo. Sua obra perfeita na cruz, uma morte brutal por amor a mim, por amor a você. Cristo estava reconciliando o mundo com Deus, estava abrindo as portas para que o Pai e os filhos se encontrassem. E é por esta razão que há festa, que há gozo, que há alegria quando o pecador se arrepende. É por isso que a obra de Cristo na cruz do Calvário é algo tão magnífico. É um milagre que Deus faz diante de nós. É por isso, meus irmãos, e é somente aqui. Você não vai encontrar isso lendo os grandes pensadores, os grandes filósofos. Você não vai encontrar essa mensagem lendo Sócrates, Platão, Aristóteles, ou os grandes luminares do pensamento grego. Isso aqui você só vai ter contato de joelhos diante de Deus, de joelhos ouvindo a exposição dele. Eu concordo com Timothy Keller quando ele diz que o Evangelho diz para nós que nós somos simultaneamente mais pecadores e imperfeitos do que jamais ousamos acreditar. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós somos pecadores, muito mais do que nós podemos imaginar. Mas também o Evangelho nos diz que nós somos muito mais amados e aceitos do que jamais ousamos esperar. A mensagem de Cristo na cruz é de amor, de aceitação de um pai para com o filho. Por essa razão, e aqui eu quero finalizar com esta frase. Se você sai daqui hoje com essa frase na sua cabeça, já viveu essas coisas. Jesus contou a história do filho pródigo para fazer um simples ponto. Não importa o que você fez, não importa o pecado que você fez, não importa as atitudes que você tiveram até aqui, apenas volte para casa. Há amor, há reconciliação, há perdão na casa do Pai. Há perdão na casa de um Pai amoroso. Deus nos ajude a cada dia, a todos os dias, nos apresentarmos a Ele arrependidos. Amém. Mas não somente isso, mas na consequência, lembrem, toda ação tem uma reação. Na consequência desse arrependimento, provarem dele que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para todos, e que na casa do Pai há um lugar. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor, por meio de Cristo, reconciliou consigo o mundo e nos confiou o mistério da reconciliação. Obrigado, Pai, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que salva. É uma mensagem que nos mostra quem nós somos, mas também nos mostra aquilo que Cristo fez. Se por um lado há desesperança daquilo que nós somos, do outro há perdão, há graça, há amor doado pelo Pai aos nossos corações. Ó Deus, nos ajude a todos os dias nos colocarmos diante do Senhor, a reconhecer quem somos, mas também reconhecer a quem o Senhor faz em nós. Filhos amados, filhos que estão reconciliados contigo. Nos ajuda, Deus, também a sermos porta-vozes dessa mensagem. Há tantos, mundo afora, perdidos, como aquele filho mais moço envolvido com o pecado, envolvido com o lamaçal dos corpos e completamente sem esperança. Nos ajude, Deus, a sermos doadores de esperança. Nos ajude a sermos porta-vozes dessa mensagem que salva e que faz com que o pecador se arrependa e
volte para casa. Que diante disso, a tua igreja possa te amar mais e desfrutar deste relacionamento de um pai para com seus filhos. Pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor. Eu estava querendo cantar um hino. Sabe qual? Sou forasteiro. O que lhe diz no corpo? Reconciliar já. É a ordem do Senhor. Reconciliar já. É a mensagem que nós temos que levar ao mundo perdido. A mensagem da salvação, a mensagem da reconciliação. E agora eles vão se apressar em achar. Eu sei que você já achou, né? Vamos colocar em pé. Nós não nos cansamos de ouvir essa palavra do Filho. Realmente foi uma exposição muito especial. Gênesis 7. Sou forasteiro. Em terra estranha estou. Nós estamos aqui só de passagem. O tempo está passando ligeiramente. Eu
Obrigado por esta graça tão maravilhosa, a graça de Jesus. E o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o Teu povo, agora e para todo sempre. Amém. Adeus, Supremo. Sentar-se.